Bom, olá, bom dia a todos. Vamos começar aí mais uma correção da nossa avaliação. Como de costume, eu sempre faço a correção da prova após, com os comentários que vocês possam sanar as dúvidas e acompanhar. Mais um recado antes da gente começar a correção da prova. Atentem que as respostas, o sistema em que vocês fizeram a avaliação, né, o AVA, ele altera o padrão de resposta. Como assim? Ele altera a ordem das letras, tá, das sequências. Então, pode ser que para você a resposta correta da primeira questão tenha sido letra A, para o seu colega tenha sido letra D, para o outro colega vai ser letra C. Então, ele não segue um padrão, ele alterna a posição das letras, tá? Então, atentem para a resposta correta. Vocês podem, inclusive, anotar qual é a resposta correta e procurar no seu gabarito qual é a letra correspondente, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, até para o vídeo não ficar muito longo. Eu estou colocando para vocês aí na tela a prova, tá? Eu vou sumir um pouquinho aqui da frente para que vocês possam acompanhar a questão toda na íntegra. A primeira questão eu trouxe aí para vocês foi uma questão discursiva, tá? Com relação à nossa disciplina. No tocante à definição real, a palavra direito apresenta várias realidades. Eis a razão da dificuldade de estabelecer uma única realidade, ou seja, porque o termo direito não é unívoco ou único, nem tampouco equívoco, mas análogo, pois designa realidade conexa. Do ponto de vista jurídico, são 5 aspectos ou 5 acepções fundamentais. O direito ele pode ser visto como uma norma, tá? Uma regra social. O direito pode ser visto como uma faculdade, ou seja, o poder, a prerrogativa que o Estado tem de criar leis, o poder que o Estado tem de criar leis. Pode ser o direito como justiça, um direito justo, e aquele direito que é devido por justiça, e o direito como ciência, que é o estudo do direito como uma ciência, e o direito fato social, o fator social, que é considerado um fenômeno da vida social coletiva, encontrando-se os lados dos fatos econômicos, artísticos, culturais e etc. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei para vocês alguns conceitos para que você fosse responder a questão. E a pergunta está no final. Partindo deste conceito do que seria o direito, explique no que consiste a teoria geral do direito e a ciência do direito, citando a importância de cada um. Ou seja, era para você basicamente dar o conceito que a teoria geral do direito é o estudo dos conceitos fundamentais, ou seja, estudo dos conceitos que eu dei acima, tá? Que são comuns em todo o ordenamento jurídico. É você buscar uma visão compreensiva sobre a origem, a natureza, o limite do direito, as ideologias, as metodologias, as escolas, os conceitos gerais, os princípios, a aplicação da lei, tá? O TGD, a Teoria Geral do Direito, ele não tem uma visão uniforme porque ele vai analisar os vários ramos do direito, tá? Inclusive, a teoria do direito é tão ciência quanto a filosofia, ela é tão ciência quanto a sociologia, tá? E ela vai adotar linhas de raciocínio para seguir os seus conceitos. Já a ciência do direito, ela já é vista como uma disciplina jurídica fundamental. A ciência do direito é um conjunto ordenado, um conjunto de princípios, de regras, tá? Que faz com que a gente entenda todo o ordenamento jurídico, direito positivo, produzido pelo Estado, e o direito natural, que nós já estudamos. Ou seja, a ciência do direito é o ramo da ciência que estuda um objeto. Qual? O direito positivo, tá? Considerando o direito que vem do Estado. E você tem que analisar o direito sempre observando o tempo e o espaço em que ele está inserido, o local e a época em que ele está inserido. Ciência do direito, assim como teoria geral do direito, eles não se confundem com o próprio direito, porque o direito é o objeto dos dois ramos, assim por dizer. Enquanto a ciência é a disciplina jurídica fundamental que estuda o comportamento e o ordenamento jurídico do direito, a teoria geral do direito é o estudo dos conceitos e fundamentos e o universo do direito. Elas até se parecem, mas na verdade eu poderia acrescentar que elas se completam, tá? Existe a teoria e existe a ciência, que é o estudo, mas tanto a teoria geral quanto a ciência, ambas têm um objeto em comum, o direito. Uma vai analisar o comportamento
e a outra vai analisar a aplicação. Era uma questão muito pessoal, concordo, é uma questão muito pessoal, então eu vou analisar na hora que eu estiver corrigindo o ponto de vista de cada um. O que eu queria com essa questão, que eu gostaria com essa questão, é explorar o conceito que cada um obteve aí das nossas aulas. Bom, então vamos para as nossas questões objetivas, estão aí. Eu coloquei já o gabarito marcado de vermelho, mas atentem não para a ordem das letras, mas atentem para a alternativa, tá bom? O conceito todo. Primeira questão, marca a alternativa correta. E aí, tratando aí das várias escolas, eu trago, por exemplo, para o justnaturalismo, o direito natural podem ser desrespeitados pelo Estado Civil? Claramente não. Essa alternativa está incorreta. Para o justnaturalista, o direito natural tem que ser observado pelo Estado Civil. Para os justnaturalistas, o direito natural é a base do direito positivo, então tem que ser observado obrigatoriamente. Tá? Obrigatoriamente tem que ser observado. No século XVII, tem início o justnaturalismo não teológico, mudado na razão divina. Na verdade, ele seria teológico. Tá? Nenhuma das alternativas está correta. Na verdade, tem uma alternativa correta. Vou pular para a letra E. Na Idade Média, o justnaturalismo apresenta conteúdo teológico indicando como fundamento o direito natural e a vontade do homem? Não. A vontade divina, não a vontade do homem. Tá? Na época medieval, na Idade Medieval, o direito natural era visto como a vontade de Deus, representado, né? Tinha aquele representante do Deus vivo na Terra, mas era a vontade divina. E a letra D, que seria a correta, John Locke entende que as leis naturais não são inatas, mas estão inseridas na mente humana, ou seja, estão na natureza e podem ser conhecidas por meio da razão. Ainda de acordo com Locke, o estado de natureza é um estado de paz, ou seja, quando você está observando as leis naturais, você está em paz consigo mesmo. Vem muito ligado às questões religiosas. É muito difícil você desatrelar o direito natural da questão religiosa. Isso só foi acontecer já na época moderna, que teve aquela separação do direito da questão teológica da questão do direito. Segunda, marque a alternativa agora a incorreta. A norma jurídica está no universo da cultura, entendido como aquele construído pelo homem em razão de sistema de valores? Sim. O homem, a sociedade, ela valora muito os bens que são protegidos pelo direito. Então, algumas sociedades vão ter um valor maior para a liberdade, um valor maior para a vida, para o patrimônio, para os bens, para a honra e tal. E de acordo com o valor que cada sociedade ela dá para aquele bem jurídico, a norma vai ser, digamos assim, proporcional. Veja aqui no Brasil, por exemplo. Nós temos um bem jurídico protegido pela própria Constituição Federal, que é a vida. A sociedade brasileira valoriza tanto a vida, não estou desrespeitando os outros países, mas só um exemplo. A sociedade brasileira valoriza tanto a vida que só é admitida a pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. A própria Constituição diz isso. Em outros países, já se admite pena de morte para alguns crimes mais graves. Não quer dizer que eles desrespeitam a vida, mas que eles entendem, tá, a punição e o direito à vida de uma maneira diferente com que o Brasil entende. Então, nós não temos aqui prisão perpétua, porque nós damos um valor para a liberdade, e não temos a pena de morte, porque nós damos um valor X para a vida, e não temos a aplicação de penas cruéis ou trabalhos forçados, porque nós damos um valor X para a dignidade da pessoa humana. Tanto a vida, a liberdade e a dignidade da pessoa humana estão na Constituição Federal. Então veja que o Brasil, ele dá uma valoração diferente de outros países. Claro que mundialmente a vida é muito importante, mas em alguns países ela vai ser tratada de uma forma juridicamente diferente. Então, isso faz parte da cultura de um povo, faz parte da valoração de um povo. Letra B. A norma jurídica de conduta é aquela que dirige o comportamento humano, não precisa ser imperativa? Claro que precisa ser imperativa. A norma de conduta tem que ser imperativa, senão a pessoa não cumpre. É aquela história, se não tivesse uma sanção, todo mundo faria, né? Porque se não tem penalidade, por que cumprir? Então, o homem é muito levado pela penalidade, né? Ele sente o medo de sofrer uma sanção, ele sente o medo de sofrer uma punição de uma pena. Não estou dizendo que penas severas vão resolver o problema da criminalidade, jamais. O que eu quero passar com essa ideia é que se não há uma sanção, por que obedecer?
Se não há uma punição, para que obedecer? Só para você se manter em bem consigo mesmo? Isso não funciona para toda a população, só para uma minoria. C. A norma jurídica é um veículo de realização de determinado valor, procurando realizar justiça, a qual valor juridicamente fundamentado. Na verdade, a letra C e a letra A, elas se completam. Não sei se você percebeu, as duas acabam se completando. Letra D. A norma jurídica, assim, é um elemento integrante do direito, podendo ser entendida como disposição que rege a vida em sociedade. É exatamente isso. Está correta. O direito estabelece e regula a regulação das relações sociais, determinando normas de conduta e de organização social. Realmente é isso. O direito traz normas de conduta para o comportamento dos indivíduos e norma de organização para o funcionamento daquela sociedade. Então, a incorreta aí seria a letra B. Questão de número 3. Agora você vai marcar a alternativa correta. Escolha uma. Bom, normas de organização. Vejam que a questão 3 e a questão 2 elas são bem parecidas. As normas de organização, as quais têm como fim disciplinar comportamentos e atividades das pessoas e dos grupos nas sociedades, é isso? Não, isso não é norma de organização. Isso aqui é norma de conduta. Os conceitos estão trocados. Vamos lá. A norma jurídica é uma estrutura proposicional, enunciativa de forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira subjetiva e facultativa, não, de maneira obrigatória. A norma não existe, isso é facultativa. Como eu falei, se fosse facultativo, ninguém seguiria. Letra C. A norma jurídica enuncia um dever ser relativo a uma conduta ou uma forma de organização? Exatamente. A norma ela traz como deve ser. Isso relacionado tanto à conduta que a pessoa tem que ter, como também à organização social, a organização daquele meio. D. Nenhuma das alternativas está correta. Não, porque tem a correta letra C. Letra E. Normas de conduta de natureza instrumental, tendo como objetivo estabelecer a estrutura e o funcionamento de órgãos, bem como disciplinar processos e procedimentos. Onde está o erro? Bem no começo. Não são normas de conduta. Bem aqui, ó. São normas, tá, de organização. Na verdade, se você observar, a letra C e a letra A, os conceitos estão corretos, mas o preceito, né, o que vem antes do conceito, está trocado. Eu fiz uma troca aí entre a letra A e a letra E. Um jogo de palavras. Né? Eu fiz um jogo de palavras entre a letra A e a letra E. Questão de número 4. Quanto ao autorizamento, as normas jurídicas são assim classificadas. Ou seja, quanto à sua regra de autorização. Nenhuma das alternativas está correta, não tem uma correta. Tá bom? B. Normas mais que perfeitas, quando violadas, autorizam a aplicação de duas sanções. 1. Nulidade do ato praticado ou restabelecimento da situação anterior e a aplicação da pena àquele que violou a norma jurídica. Por que ela é mais que perfeita? Porque ela vai anular o que aconteceu, desconsiderar o que fazer com que o acontecimento não tenha efeito nenhum e ainda vai aplicar uma sanção, uma penalidade àquele que violou essa norma. Então, é uma norma que resolve a situação e ainda penaliza o indivíduo. Então, ela é vista como uma norma mais que perfeita. Normas perfeitas. Quando violadas, autoriza a aplicação da pena àqueles que a desrespeitou. Não autoriza a declaração de nulidade. Na verdade, está trocado. Não é isso. D. Normas menos que perfeitas. A violação não acarreta qualquer consequência jurídica. Está trocado também com a letra E. Normas imperfeitas. Quando violadas, autoriza a declaração de nulidade do ato ou a sua nulidade. Tá? Não autorizando a aplicação da pena àquele que violou a norma. Na verdade, a letra C, a letra D e a letra E, elas estão com seus conceitos trocados. Tá? Percebam que eu troquei o início, tá? A continuação, né? Logo após os dois pontos, a continuação está correta. O que eu fiz? Eu somente alterei o começo, tá? Fazendo uma mistura de conceitos. Tá? Entre normas perfeitas, que viria para baixo, norma menos que perfeitas, que viria para cima, normas imperfeitas, que viriam para cá para o meio. Então, o que eu fiz foi uma troca entre a letra C, a letra D e a letra E. Aí, só não troquei a letra B. Ela está
da forma que o conceito pede. Vamos então para a nossa última questão. Questão de número 5, no que se refere às normas constitucionais, cabe registrar a seguinte classificação, levando em conta a aplicabilidade e a sua eficácia jurídica. Aí nós temos, escolha uma, a única que está correta. Norma constitucionais de eficácia contida. Não produz efeito com a entrada em vigor da Constituição, todos os seus efeitos essenciais, uma vez que o legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu sobre matéria uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou ao outro órgão do Estado. Aí ele diz que são normas constitucionais de eficácia contida. Não, o conceito está trocado. B. Normas constitucionais de eficácia plena, plenitude da eficácia. Produz ou podem produzir todos os seus efeitos essenciais desde a entrada em vigor da Constituição, incidido direto e imediatamente sobre a matéria que regula. Ou seja, é uma norma que não precisa de nenhuma outra para que ela seja aplicada. Ela já vem plena, perfeita. Ela já vem, não precisa de mais nada que a complemente. Normas constitucionais não auto-aplicáveis ou não auto-executáveis. Desde logo aplicáveis, pois já regulam de forma completa. Está errado, elas não são desde logo aplicáveis. Letra D. Normas constitucionais de eficácia limitada. Produzem ou podem produzir todos os seus efeitos pretendidos desde a entrada em vigor da Constituição, incidido direto e imediatamente sobre a matéria que regula, mas prevê com mais ou menos conceitos que permitem manter sua eficácia contida. Na verdade, não. Não é isso. Não é esse o conceito. E letra E, normas constitucionais auto-aplicáveis ou auto-executáveis dependem de posterior regulamentação legal para a sua aplicabilidade. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o slide que trata dessa questão, tá? Para ficar mais fixo, já que ela tem as letras muito extensas e vocês podem acabar confundindo. Vou dar um pause aqui no vídeo, quando eu voltar já virei com o slide sobre a questão de número 5 com os conceitos arrumados. Pronto, conforme eu falei, voltando aqui, tá? Então vamos lá. Normas constitucionais de eficácia contida. Na questão diz que não produzem efeito, tá? Com a entrada em vigor da Constituição, todos seus efeitos essenciais, uma vez que o legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu sobre a matéria uma normatividade. Parece bastante, deixando essa tarefa com o legislador, com o Estado. Na verdade, o conceito correto seria esse, de norma constitucional de eficácia contida. Elas produzem ou podem produzir todos os efeitos pretendidos desde a entrada em vigor da Constituição. Incide direta e imediatamente sobre a matéria que regula, mas prevêem meios ou conceitos que permitam manter sua eficácia contida, observando certos limites. Tá? Exemplo, artigo 5º, inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença, religião ou de convicção filosófica ou política, salvo, olha aí o limite, aí vem o limite, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então está aí o conceito correto e o exemplo. B. Normas constitucionais de eficácia plena. E aí está correto. Produzem ou podem produzir todos os efeitos, desde a entrada em vigor da Constituição, incidido direto e imediatamente sobre a matéria que regula a aplicabilidade direta, imediata e integral. Aí nós temos como exemplo o artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Pronto, tá aí, é plena, não precisa de lei nenhuma para garantir a aplicação dela. Continuando, letra C. Normas constitucionais não auto-aplicáveis ou não auto-executáveis. Aí diz aqui, desde logo aplicáveis, pois já regulam de forma completa e definida a matéria de que tratam. Na verdade, está trocado. Elas são, desde logo aplicáveis, tá? Não aplicáveis, elas são a de baixo, ó. Dependem de posterior regulamentação legal para a sua aplicação. Elas são não auto-aplicáveis, ou seja, elas estão na Constituição, mas não posso aplicar porque depende de uma regulamentação legal. Um exemplo disso é o imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição Federal, está previsto,
mas precisa de uma lei para que eu possa cobrá-lo. E essa lei não saiu desde 1988, ou seja, desde que veio a Constituição de 88 até hoje se aguarda a lei que regulamenta a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Letra D. Normas constitucionais de eficácia limitada produzem ou podem produzir. Ou seja, letra D está errado, bem no começo. Normas constitucionais de eficácia limitada não produz efeito algum. Tá? O legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu sobre a matéria uma normatividade. Para isso, deixou para quem? Deixou para o legislador fazê-lo. Tá? Exemplo, artigo 32. Lei federal, veja que ele coloca, ó, lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das Polícias Civis, tá? Ou seja, precisa do surgimento de uma lei, de uma lei federal, ok? É um exemplo de uma norma de eficácia limitada. Ela não pode ter eficácia porque precisa de uma lei. E a última, normas constitucionais auto-aplicáveis ou auto-executáveis. Elas estão aqui na questão diz, dependem de posterior regulamentação e, na verdade, elas desde logo já são aplicáveis porque já regulam de forma completa e definida o material que trata. Na verdade, na questão 5, os conceitos estavam invertidos. Tá? Os conceitos estavam invertidos, ok? Bom, espero que vocês tenham feito uma boa prova. Essa é toda a correção sobre ela. Qualquer dúvida ou comentário, tá, que você queira, você é livre para fazer tanto aqui neste vídeo como lá nos nossos canais pelo AVA e também pelo grupo que a gente mantém contato. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, porque a avaliação também é um momento de aprendizagem e a gente se vê até a nossa próxima aula.